Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos lá? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Cristo se tornou o quê? Maldição. E Cristo também o quê? Nos redimiu da maldição da lei. Pergunta para o teu irmão assim: o que é maldição da lei? Do que o texto está falando? Aonde está essa maldição? Por isso é bom você ler Bíblia, estudar. Amém? Não dá tempo, mas se você pegar, não abra, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, ele fala das promessas de Deus, das bênçãos de Deus. Do 15 em diante, vai ser 54 versículos, até do 15 ao 68, se não me engano. Vai ser 54 versículos de maldição. Parece a vida do crente quando você lê lá, igualzinho. Você vai ter problema financeiro, você vai ter dificuldade assim, você vai ser maldito em tudo que você vai fazer, tudo vai dar errado, tá entendendo? Vai dar errado na saúde, vai dar errado na vida financeira, vai dar errado na vida familiar, vai dar errado com o filho vai dar trabalho, não sei o que, só maldição. Entende? Tem crente quando lê lá, fala: olha Deus falando comigo pela primeira vez. É tremendo, porque ele fala: é fabuloso, porque é igualzinho minha vida. É igualzinho minha vida, né? Muitos crentes fazem isso, até perguntam para mim: olha, esse versículo parece mais com a minha vida do que tem que ser, parece. É uma verdade, amados. Muitos dos cristãos, dos seres humanos, das pessoas, elas vivem dentro da maldição da lei porque não entendem o poder de Cristo. Somente quando você aceitar na sua mente, é uma batalha na mente primeiramente, quando você aceitar na sua mente a sua posição em Cristo Jesus, o que você é em Cristo Jesus, que tudo muda. Imagina um demônio feroz aparecendo para você, ou entrando numa pessoa, o que você faria? Imagina um demônio forte, né? Manifestando o ser humano, mudando até a forma do ser humano, o corpo, aumentando até o tamanho do ser humano. O que você faria? Indo contra você. Eu quero dizer para você que o ser humano constantemente tem uma batalha e ele não vê. O inimigo, ele trabalha no mundo invisível dessa forma, gigante, demônios poderosos, vindo contra o cristão, constantemente. Ainda bem que você não vê, né? Porque eu estou falando, se você visse aquela pessoa endemoniada vindo, você já tem medo. Imagina se você visse realmente, tivesse a visão constante dessas forças espirituais. É interessante. Já pensou algumas pessoas fazerem um estudo, né? Os crentes hoje, porque os crentes é medroso. Você vai na Suécia, você faz um estudo de que país pertence, qual é o país o que tem no país da Suécia.
Qual que é a ação geográfica espiritual no país da Suécia? Qual que é a ação geográfica no país do Brasil? Quando as pessoas estudam, os crentes estudam, eles ficam com medo. Hoje os crentes têm medo do diabo, têm medo daquilo que não entende, e faz campanha contra a maldição da lei, sem entender que não precisava fazer campanha, aliás, contra não, pela maldição da lei ou contra, né? Depende do ponto de vista. Faz campanha para sair dos problemas financeiros, faz campanha para sair dos problemas espirituais e não entende. Quando ele não compreende, ele vive batendo na mesma tecla e não vai para frente. Passa ano, entra ano, o problema é o mesmo. E às vezes a única coisa que ele tinha que mudar é a mentalidade de como exercer a sua vida. Então, fala para o teu irmão, medo é um problema. O medo é um problema. Eu quero que você entenda uma coisa. Duas coisas nós vamos entender hoje. Antigamente, as pessoas pensavam assim, na década de 80, tudo que acontece é vontade de Deus, o cristão. Já depois começar a amadurecer e entender o seguinte: Deus tem bênção para dar. Amém? E começaram então a tocar nas bênçãos de Deus. Agora, recentemente, nos tempos de hoje, o crente, ele só tem uma revelação do que Deus fez, pode fazer. Ele só tem o conhecimento, diga informação. Ele não tem acesso às bênçãos de Deus, porque ele não entende a batalha que tem no campo da mente, a batalha aqui dentro. Ele não entende a posição que ele tem em Cristo Jesus, e ele não entende essas duas coisas. Diga comigo: a minha posição em Cristo Jesus e a minha responsabilidade em Cristo Jesus. Duas coisas: responsabilidade e posição. Se você não aceita isso, não tem como. Se você faz então um estudo na Suécia, na Suíça, se você faz um estudo no Brasil, você faz um estudo geográfico para saber quais são os demônios que habitam lá, atuam naquele país. Eu acredito não, eu sei que os crentes iriam morrer de medo. Eu tenho muito medo. Por exemplo, qual é na Suíça? Na Suíça atualmente, aquela parte de Apocalipse que diz assim: Satanás está morando aí, ó. Ele mora aí. A Suíça é o país que mais tem o quê? Envolvimento político mundial nas pessoas, influência mundial nas pessoas. Na ONU, na Organização Mundial da Saúde, em todos os aspectos político e social, ela tem maior influência no mundo. E é um dos países mais evangélicos do mundo. A liberdade cristã lá é tremenda, melhor do que aqui. Lá é tudo primeiro mundo. Mas como pode, aonde habita aparentemente uma igreja poderosa, tem um poder satânico violento? E é assim que funciona. Ontem morreu alguns jovens missionários daqui de Campo Grande, algumas de outras cidades do Brasil, morreram no acidente de carro. Aí as pessoas perguntam de um lado: por que Deus permite isso? Né? 5 missionários, né? Se não me engano, 5 morreu ou eram 5? Eram 2 feridas. 5 estavam no carro. Aí a pergunta: por que Deus permite? Aqui, quando foi fundada a Igreja Assembleia de Deus, que era de Belém, virou
é de a Assembleia de Deus Missões, né? Era de Belém, virou Missões. Então, o fundador da igreja aqui, da de Belém, que virou Missões, ele estava viajando, todos eles, 5 pessoas, os 5 morreram, indo para São Paulo, naquela ponte. Aí a pergunta, por que Deus permite? Aí um colega meu, muito usado, pastor, muito tremendo, na mesma ponte perdeu o seu filho de 13 anos. Aí as pessoas perguntam, por que Deus permite? Se Deus está aí, por que Ele permite? O crente não entende, o próprio cristão, a sua responsabilidade. Você não entende que Deus não pode atuar no mundo se você não orar. A responsabilidade da igreja, Deus é limitado, totalmente limitado na terra, a não ser que a igreja ore. Deus não pode intervir, tem 3 dimensões que Deus intervém, nas 3 dimensões, ou seja, como é que Deus intervém? Há 3 maneiras de intervir na terra. E dentro dessas 3 maneiras, tudo é responsabilidade do cristão. Deus não pode impedir uma pessoa ser violentada sexualmente, não. E ao mesmo tempo pode. Vai depender da intercessão do campo espiritual que vai estar naquela região geográfica. Quando digo região geográfica, naquele país, naquele local, naquela cidade, naquela casa, naquele ambiente. Quem está me entendendo, diga amém. Se a igreja ora, mas Deus criou assim, é Deus que fala, não. São leis espirituais igual a lei da física. Na criação aconteceu isso como consequência. Então Deus não pode intervir numa sociedade, num país, numa vida de uma pessoa, se a pessoa não intercede. Você acha que Deus quer matar os outros? A Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e destruir, foi o diabo. Porque até então as pessoas pregavam, na época de Jesus, tudo o que acontece é permissão de Deus, vontade de Deus. E Jesus já para. Quem veio matar, roubar e destruir é o quê? Satanás. Lá em João 10 ele começa a esclarecer bem isso. E quando você estuda pela arqueologia, a história das pessoas, o povo, o costume da época, você vê que as pessoas, tudo o que acontecia é vontade de Deus. Hoje em dia, o crente fracassado, ou que tem fracasso na vida, quando não tem sucesso em alguma área da vida, o que ele fala? Como desculpa, ele diz o quê? É vontade de Deus. Às vezes, a maioria das vezes não é, gente. Se ele está fracassando, se ele está tendo problema, não é que vontade de Deus. É falta de responsabilidade ou falta de posição do que você é em Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. São 54 versículos de maldição. Cristo nos redimiu de tudo. Você tem que acreditar, diga, eu tenho que acreditar no que está escrito. Cristo nos redimiu da maldição. Ele nos comprou, pagou o preço para que você não viva uma vida amaldiçoada.